Então, o que acontece? Certo? Política tá aí, a gente tem que falar sobre ela. E a melhor forma, pelo menos que eu encontrei de falar sobre política, é não falar diretamente sobre política, tá? É falar sobre valores, até porque política é algo que mexe com muita coisa, tá? Política é uma coisa muito parecida com a religião, certo? As escolhas políticas das pessoas geralmente têm a ver com a quantidade de informações que ela recebe, o tipo de informação que ela recebe, a quantidade, assim, a questão de até mesmo criação, a criação que ela teve, né? É toda uma construção psicológica, toda uma construção, pode-se até que dizer social, né? Dependendo ali de como ela foi criada pelos pais e tal. Tem alguns estudos que dizem que geralmente as pessoas que tiveram ali um contato maior com o pai, elas tendem a ter uma política mais à direita, as pessoas que tendem a, né, tipo, a ser criado mais pela mãe e tal, ela tende a ter uma política mais de esquerda. Isso aí é uma coisa que a gente pode até discutir em outro vídeo, mas fato é que as escolhas políticas das pessoas são baseadas não no achismo, não do nada, do zero, mas em informações que ela recebe no dia a dia. A, a construção psicológica, mental dela, certo? A criação dela também vai influenciar muito nas escolhas políticas, certo? Então, não é fácil falar sobre política e muito menos, como eu posso dizer, mudar o pensamento político de alguém, tá? Claro que aqui eu já estou querendo ir além do debate, né? E pelo menos te colocar como o correto, digamos assim, né? Como o dono da verdade, certo? Coisa que eu não deveria estar fazendo, mas acabo fazendo, né? Então, o que acontece? A melhor forma de se chegar para alguém e falar sobre política é falar sobre valores, tá? É chegar para ela e falar, começar a falar sobre valores, falar sobre liberdade, falar sobre a dignidade, falar sobre merecimento, tá? Falar sobre segurança, igualdade, independentemente de que espectro político você esteja, falar sobre política diretamente é um erro, tá? Agora, falar sobre valores é interessante, porque você ali vai mexer em algo mais profundo, tá? E você incrivelmente vai estar sendo sutil. Por incrível que pareça, é muito mais sutil você falar sobre valores do que você falar diretamente sobre política. Fica muito na cara. Tá? Então tu chega falando sobre valores, fala um pouco sobre um valor aqui, outro valor ali e tal, e aí você começa a ter uma discussão de valores e acaba se tornando uma discussão até de alto nível, pelo menos mais de alto nível do que seria uma discussão sobre política, né? Porque discutir valores acaba se tornando uma discussão filosófica. Então você acaba tendo uma discussão muito mais equalizada, muito mais alta, de alto nível, do que você falar diretamente de política, tá? Então, converse sobre valores, não converse sobre política, certo? E os valores aos quais você vai conversar e você vai mostrar o seu ponto de vista, provavelmente são valores do seu espectro político, né? E você tem que estar, pelo menos como eu posso dizer, você tem que estar sabendo do básico, do que você pensa, do que você acredita, para que você possa defender o teu lado, para que você possa defender o teu espectro político, certo? Então, essa é uma dica, né, que a gente pode ter no meio dessa loucura, no meio dessa bagunça toda, né? Porque o que acontece? Falar de política hoje não é tão legal assim, tá? As pessoas estão cansadas, estão de saco cheio, eu tô de saco cheio. Eu falei muito de política esses últimos anos, não sei, eu ia dizer meses, mas não são meses, são anos, na verdade, né?
E eu tô de saco cheio, tá? Eu quero ficar leve, quero ficar tranquilo, mas ainda assim eu sinto necessidade mais do que nunca de falar de trazer o assunto da política à tona. Então, eu descobri um meio que não necessariamente descobri porque já existia, mas eu percebi que havia esse meio que é muito mais eficaz e muito mais interessante, que é falar sobre valores, tá? Falar sobre arte, falar sobre cultura, falar sobre valorização, sobre moralidade, sobre respeito, liberdade e tal, e trazer a política através dos valores, tá? Você transformando valores de pessoas, você consegue transformar o voto dela. Isso é simples e é a melhor forma de fazer isso, porque a partir daí eles vão replicar essa mesma coisa, tá? Se você consegue mostrar um valor para alguém e dizer mostrar que aquele valor é interessante, é o correto, é o bacana, ela vai começar é uma reação em cadeia, ela vai começar a mudar outro e outro valor. Não é fácil, mas é muito mais fácil do que simplesmente mudar o voto, tá? Porque hoje em dia, por incrível que pareça, mudar o valor de alguém parece que está mais fácil do que mudar o voto daquela pessoa. Por que isso está acontecendo? Porque hoje em dia a política ela está sendo feita de forma, como posso dizer, de forma de torcida. É uma guerra de torcida, tá? É uma guerra de torcida, basicamente. Entendeu? Ninguém tá nem aí pra verdade. A política, na verdade, nunca foi sobre verdade, né? A verdade é que a política nunca foi sobre verdade. E hoje em dia, mais do que nunca, a política ela está sendo feita de forma partidária, tá? É uma coisa assim que, não partidária, mas não só partidária, né? Pra deixar bem claro. Mas uma coisa que é meio torcida mesmo, sabe? O pessoal da esquerda, o pessoal da direita, e mesmo que você tenha razão, elas não vão conseguir enxergar, vão moldar a realidade para a visão delas, tá? Isso é um comportamento natural de todo ser humano. Quando ele acredita muito numa coisa, ele tende a mudar a realidade, mudar os fatos que acontecem ao redor dele para fazer com que aquilo que ele acredita faça mais sentido ainda. Tá? Mesmo que uma evidência meio que prove o contrário, ele vai moldar toda a realidade dele para fazer com que aquilo se encaixe e faça mais sentido ainda na história dele, certo? Essa dissonância cognitiva é muito forte, mais do que nunca. Então, por conta disso, por conta desse fanatismo de torcida que tomou conta da política nos últimos anos, né, acaba tendo que a gente vendo que é mais fácil hoje em dia você conversar sobre um valor e talvez até modificar o ponto de vista do valor daquela pessoa do que necessariamente mudar diretamente o voto dela, né? Porque só de você falar o nome de um candidato já vai despertar o ódio naquela pessoa, né? Não, porra, eu odeio fulano, eu odeio, detesto. E isso está muito presente na política hoje. A política hoje é feita pelo ódio, né? É muito feita pelo ódio, mais pelo ódio do que pelo amor ou pelo prazer em votar naquela pessoa, né? Quantas e quantas pessoas votaram em Bolsonaro porque odiavam Lula e quantas pessoas votaram em Lula porque odiavam Bolsonaro, né? Então, o que acontece? Sendo assim, certo? É mais eficaz se conversar sobre valores, tá? Mostrar a importância da arte, da boa cultura, do bom intelecto, do bom conhecimento, certo? Primeiramente, conversar sobre cultura com aquela pessoa e tal. É uma das formas mais interessantes, tá? De você conseguir convencer ou trazer alguém para ver o seu ponto de vista, certo? E o que eu estou falando aqui, obviamente, é uma coisa que eu não criei da minha cabeça assim do nada, né? Mas eu pude ver primeiramente através do conhecimento empírico, fazendo isso no meu dia a dia, e principalmente através das aulas do professor Olavo.
E ele mesmo falava que não era sobre política, nada é sobre política, mas sobre cultura. Né? Nada do que ele falava era política. Ele não estava se importando com política, ele estava se importando com cultura. Ele queria mudar a cultura. E pelo visto ele está conseguindo. E vai continuar conseguindo, porque os frutos dele estão apenas começando. Agora, é aquela coisa, falar sobre política diretamente é um erro. Hoje é um erro. Agora, falar sobre cultura, conversar e tal, trazer um pouco de conhecimento, tratar outra pessoa com respeito é a forma mais inteligente e mais eficaz de você conseguir trazê-la para o seu lado ou fazer ela reconhecer o seu ponto de vista como genuíno. A coisa assim, a coisa mais, como posso dizer, a coisa mais fraca, mais pequena que você pode conseguir é fazer com que ela te respeite mais, fazer com que ela veja que você é mais inteligente do que ela pensava que você era. Isso é o mínimo que você vai conseguir, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu acho que me alonguei um pouco, mas espero ter trazido informações interessantes e relevantes e tudo mais. Estou tentando melhorar, tá? Eu não gravo meus vídeos com nenhum tipo de roteiro, por incrível que pareça, certo? Eu vou construindo o meu raciocínio no decorrer da minha fala, né, do meu pensamento mesmo, e aí eu vou construindo toda a ideia, certo? Eu tenho um tema, tenho mais ou menos ali uma base mental de como eu vou construir, de como eu vou conversar, de como eu vou falar sobre esse tema, certo? E aí eu gravo, ligo aqui o gravador e começo falando, faço a introdução e tal, e aí depois jogo o problema, exploro o problema e jogo uma solução, exploro a solução e mostro quais são os possíveis resultados, certo? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você, tá ok? E um forte abraço.